Neste vídeo eu estou de volta para darmos continuidade ao mini curso de Git e GitHub. Eu vou dar um conselho para vocês não irem praticando os comandos na máquina de vocês por hora. Eu fiz como se fosse um resuminho que eu vou mostrar no final do vídeo, onde vocês não precisam se preocupar em anotando nada. É interessante o foco de vocês ser em entender os conceitos e como as coisas funcionam. No final do vídeo, quando vocês forem usar os comandos, vocês vão ver como tudo vai fazer mais sentido. Então, o conselho que eu dou é que vocês prestem atenção nos conceitos e como eu estou fazendo, e no final, através do resuminho, vocês pratiquem na máquina de vocês. Vou fazer um paralelo entre os conceitos que eu passei na aula passada, onde eu usei um teor mais abstrato, com essa segunda parte da figura aqui, onde está bem mais próximo da realidade do que a gente vai ver acontecendo enquanto nós formos executando os comandos. Inicialmente, nós devemos criar uma pasta. No caso, a minha pasta eu chamei de exemplo 2, eu criei na área de trabalho, apesar de não estar todo o caminho aqui, ela está localizada lá. Depois que nós criamos a pasta, nós codaremos, né, o arquivo desejado. Lembrando que o GitHub e o Git não servem só para arquivos de programação, servem para outros arquivos também. Tá, uma vez criados e editados nossos arquivos, chegou a hora da gente entrar lá no Git. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser se identificar. No caso, nós setaremos através do nome do nosso usuário, que nós usamos lá no GitHub, e o e-mail que nós também utilizamos lá no GitHub. Depois disso, através do comando init, nós criaremos um repositório .git. Eu vou mostrar isso na prática, vai ficar bem mais fácil de entender. Depois, com o comando add, que eu já dei uma breve explicação na aula passada, onde será adicionado o conteúdo do arquivo ou dos arquivos em um local chamado index. Também vou mostrar na prática, vou mostrar lá esse localzinho, vai ficar bem mais fácil de entender. Uma vez que o index está organizado, só aguardando o commit, nós faremos a execução dele. Quando o commit é executado, gravaremos as alterações do nosso repositório. No caso, ele vai conter o conteúdo atual que estava lá disponível no index, e também a gente pode colocar um nome. Aqui eu coloquei versão 001, mas você pode escolher o nome desejado. E aqui na última etapa, todas as mudanças que foram realizadas a um nível local, agora também podem estar lá no nosso repositório remoto, o GitHub, né, que é o que a gente está usando nesse mini curso, através dos comandos remote e push. Chega de teoria, vamos à mão na massa. Vou criar a pasta, exemplo 2, abrir ela com o Visual Studio. Vou criar um arquivo chamado principal.html. E aqui eu vou fazer uma simples mudança, vou só mudar o nome do título. Exemplo GitHub. Caso vocês não usem a extensão bem legal, essa daqui, a Live Server, já está instalada na minha máquina, onde nós não precisamos ter que ir até a pasta de origem para abrir o arquivo na extensão HTML. Nós conseguimos fazer isso através do próprio Visual Studio. Vou abrir aqui utilizando o Live Server para a gente ver como ficou. Vocês podem ver que deu certo, o título da nossa página foi alterado, exemplo GitHub. Agora que já temos o nosso diretório de trabalho e pelo menos um arquivo, né, eu posso mostrar a vocês alguns comandos. É só vir aqui dentro da pasta exemplo 2, clicar com o botão direito, aí tem essa opção aqui, é o Git Bash Here. Aqui é a colinha que eu falei que ia disponibilizar para vocês, ela vai estar disponível tanto no final do vídeo, eu também vou colocar aí na caixa de descrição. Aqui é para facilitar nosso trabalho, eu vou copiar e colar com o insert. Só colocar aqui entre as aspas, meu HD, que é o meu nome de usuário. Uma vez o nome de usuário setado, chegou a hora da gente setar o e-mail.
Chegou a hora do comando init. Só que eu vou mostrar uma coisa a vocês. Aqui, se nós formos na pasta exemplo 2 e colocarmos para localizar esse diretório .git, nós não acharemos, certo? Depois que nós executarmos o comando, aqui está dizendo que o repositório foi inicializado. Vamos ver se de fato isso aconteceu. Barra invertida, .git. Sim, agora a gente consegue localizar o repositório .git e todas as suas pastas e arquivos que fazem parte dele. Vou explicar o que a gente fez até agora. Criamos o nosso diretório de trabalho, que foi a pasta exemplo 2, lá na área de trabalho. A gente se identificou no Git, né, através do nosso nome de usuário e e-mail, e usamos o comando init para criar o nosso repositório local, localizado através do .git. Eu usei esses 3 pontinhos para indicar que podem ter vários arquivos dentro do diretório de trabalho, e também aqui para indicar que dentro, né, do nosso repositório local .git existem vários arquivos e subpastas. Antes do comando add, a gente não consegue localizar o index. Vamos executar o comando add. Aqui no caso git add, o nome do arquivo que a gente quer adicionar e também a extensão dele, que no caso é .html. Dando enter aqui para confirmar. Vamos ver se lá no nosso repositório local .git apareceu o index? Sim, apareceu. Quando eu abro aqui com o bloco de notas, vocês podem ver que aparece aqui o nome do arquivo que a gente adicionou. Certo, já temos o nosso index, agora chegou a hora do commit de fato. Copiar aqui, colocar aqui. A descrição que eu coloquei foi versão 001, mas vocês podem colocar o nome desejado. Abrindo aqui o index, vocês podem notar que em meio aos dados confusos, aparece o nome do arquivo que a gente adicionou e agora também a palavra árvore em inglês. Como o commit foi executado com sucesso, acabamos de gravar as alterações no repositório local. Vamos ver o que nós fizemos até agora. Através do comando add, nós colocamos lá no index, tipo informando, olha, nós temos interesse que esses arquivos aqui estejam no próximo commit. E uma vez o commit tendo sido executado, ele grava as alterações no repositório. Nós podemos colocar, né, uma breve descrição aqui, foi utilizado versão 001. Tá, chegou numa etapa onde nós já fizemos tudo o que a gente estava desejando no nosso repositório local, só que agora a gente quer mandar lá para o nosso repositório remoto. E para fazer isso, faremos uso de 2 comandos, o remote e o push. Naturalmente, nós precisamos criar um repositório lá no GitHub. Vamos lá. Aqui eu estou na página principal do meu GitHub, github.com/meuhd. Eu vou aqui em repositórios. Procuro por esse botão aqui destacado em verde, New, e vou nomear o meu repositório. Eu vou chamar de exemplo 2. É só criar o repositório com esse botãozinho verde. Eu vou copiar esse link, porque daqui a pouco nós iremos precisar. E para levar nossas alterações de um nível local para um nível remoto, nós faremos uso de 2 comandos, o remote e o push. Vamos inicialmente ao remote. Orange é o nome que nós utilizamos para referenciar o nosso repositório. Faremos uso daquele link que nós copiamos lá no GitHub. Agora o push para empurrar, né, nossas atualizações, falando assim de uma forma grosseira, mas basicamente através das nossas referências locais, ele vai atualizar as referências remotas. Essa questão do master aqui eu vou explicar melhor na próxima aula. Aparentemente deu certo, eu vou lá no GitHub para a gente ter certeza. Aqui no exemplo 2, vamos entrar no principal.html e ver se o título está modificado. Sim, deu certo, está modificado.
Depois que tivemos acesso a essa figura e também vimos na prática, agora vamos ler os conceitos e vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Comandos que não tem muito segredo, eles por si só já se descrevem, né? Que é para setar o nome do usuário e também setar o e-mail que a gente utiliza lá no GitHub. O git init, que no caso esse comando cria um repositório git, que é aquele ponto .git que a gente viu, basicamente um ponto .git diretório com subdiretórios, aquelas pastinhas, né, que a gente viu dentro do ponto .git, para objetos e referências, etc. O git add, nome do arquivo, que foi aquele comando que a gente usou, o git add principal.html. Se tivéssemos vários arquivos e quiséssemos adicionar todos de vez, tem essa possibilidade, essa variação do git add, que é o git add ponto. O git add adiciona o conteúdo do arquivo ao index, que foi aquele arquivo que a gente abriu com bloco de notas. Este comando atualiza o índice usando o conteúdo atual encontrado na árvore de trabalho para preparar o conteúdo testado para o próximo commit. O comando git commit "-m", onde colocamos aqui, né, o nosso comentário desejado, que foi versão 001. E qual é a função do commit? Ele grava as alterações no repositório. Quando criamos um novo commit, ele contém o conteúdo atual do índice, no caso index, e a mensagem de log fornecida descrevendo as mudanças. Depois nós criamos o repositório ao nível remoto lá no GitHub, e para fazer essa comunicação do local com o remoto, nós utilizamos o git remote add. Storage é o nome utilizado para referenciar o nosso repositório, e o link do repositório é aquele link que a gente conseguiu lá no GitHub. E o git push, que é o cara que empurra mesmo, né, que faz acontecer, ele atualiza as referências remotas usando referências locais. É usado para publicar todos os commits no repositório remoto. Neste momento, normalmente pede a senha. Como prometido, a colinha, o resumo do que aconteceu nessa aula, eu vou deixar aí também na descrição. Então chegamos ao fim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula do mini curso de Git e GitHub, onde nós aprendemos a criar um repositório. Se vocês estiverem gostando do curso, vocês podem deixar o joinha, se inscrever e também divulgar nas redes sociais ou com alguns amigos, porque isso me incentiva a continuar produzindo conteúdo. Um abração e fui!